Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria compartilhar com vocês o livro de Mateus. E quero começar a dizer que antes de se chamar Mateus, esse homem que era um cobrador de impostos, um coletor de impostos, um judeu, se chamava Levi. E ele morava à beira do mar de Cafarnaum. E ele teve um encontro com Jesus e Jesus o convidou a segui-lo. Então ele abandonou a sua carreira, esse prestígio que ele tinha junto ao Império Romano, esse homem de confiança, e abandonando o nome também de Levi e começa a se chamar Mateus. E Mateus conviveu e viu os milagres que Jesus fez. E depois da sua morte e sua ressurreição, ele resolveu escrever este evangelho, que dá início ao Novo Testamento. E é de uns livros chamados sinóticos, que quer dizer semelhantes. O livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas. Sinóticos, porque eles são semelhantes. Muitas das vezes eles vão contar a mesma história, e outras vezes eles vão contar a mesma história, mas por ângulos diferentes. Como assim, Alexandre? Um exemplo, como se eu e você estivéssemos de carro indo buscar um parente seu e faltando 100 metros para chegar no nosso destino, você que estava dirigindo, você vê que um carro avança o semáforo e você, para não colidir com ele, você desvia e sobe a calçada. Ao perguntar para mim, que estava no banco do carona, eu vou dizer que a gente estava vindo por uma rua, né, quase para chegar no nosso destino, e de uma hora para outra apareceu um carro que eu não sei de onde, e você teve que desviar para não bater. Se perguntar para você que estava dirigindo, vai dizer que você estava indo numa velocidade compatível com a via, e um carro avançou o semáforo e você, para não colidir com ele, teve que subir a calçada. E o seu parente, ao qual estava 100 metros antes do acidente, disse que você estava vindo rápido e que não sabe de onde que saiu um carro e você teve que subir a calçada para não colidir e não causar um acidente pior. Viu? É um acidente com 3 olhares diferentes. Isso é ser sinótico. E tanto Mateus como Lucas e como Marcos vão falar da vida de Jesus, os seus milagres e suas maravilhas, mas de pontos diferentes, né? Então, isso é ser evangelhos sinóticos. Então, Mateus abre esses evangelhos. E o público-alvo de Mateus é o povo judeu. O povo no qual, com certeza, o odiava. Porque ele trabalhava para Roma. Ele oprimia o povo a pagar os impostos absurdos a mando de Roma. Então, com certeza, o povo desprezava ele. Mas ele tem a dura missão de mostrar para o povo judeu que Jesus, sim, Jesus é o Messias, aquele do Antigo Testamento. Eu quero dizer que o povo judeu não acredita no Novo Testamento. Eles não acreditam. Mas Mateus tenta passar para eles de uma forma, e citando muito o Antigo Testamento, com mais de 100 citações, que Jesus é sim o Messias, é o Rei. E ele começa com a genealogia de Jesus. E ele insere a genealogia de Jesus, retrocede até inserir Abraão na genealogia de Jesus. Porque Abraão é considerado o pai dos judeus. Então, ele diz, Jesus é da descendência de Abraão. Ele é o rei dos judeus. E Mateus tem essa dura missão de poder apresentar Jesus. Mateus é considerado o evangelho do reino dos céus. E ele diz que
Jesus é sim o rei, é o Cristo. Tem um diálogo no capítulo 16, versos 16 e 17, que Mateus relata que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí Pedro diz: você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz menção de diversas profecias. Uma sobre a sua morte, né? Mateus fala que em Joel, capítulo 2, versículo 31, diz que na morte do Messias vai haver trevas. E em Mateus, capítulo 27, 45, Mateus diz que na hora da morte de Cristo no madeiro, na cruz, caíram profundas trevas. Ele menciona costumes judaicos, como os filactérios, no capítulo 23, versículo 5. O que são filactérios? Filactérios são caixinhas de couro que contêm trechos da Torá e são presos na testa ou no braço, aonde os judeus fazem ali as suas orações diárias. E Jesus nesse capítulo está chamando os fariseus e os escribas de hipócritas, porque eles alargam as tiras que prendem os filactérios para dizer: olha, eles são religiosos, eles estão fazendo as suas orações diárias. Jesus fala: não adianta nada disso, eu não me agrado disso. Não gosto de gente que se aparece, a grosso modo falando, né? E ele apresenta Jesus como rei, como ele é a própria profecia. O fato de Mateus ser um cobrador de impostos, ele também fala muito sobre dinheiro nas suas passagens nesse livro, como Mateus 6,24, que ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? O dinheiro e a Deus. Ele também diz, ele fala sobre a parábola dos 10 talentos, em Mateus 25. Ele fala em Mateus 22, 21, sobre aquela moeda, e perguntou: é certo? Quando os discípulos perguntaram: dá tributo a César? E Jesus fala assim: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então ele sempre vai falar sobre dinheiro. Mateus diz que Jesus não veio para passar por cima da lei, a Torá, né? Que é o livro que para eles é o único livro, né? O livro que eles dizem que é o livro da parte de Deus, que Moisés escreveu, que esse é o livro. Então ele diz que Jesus não veio, ele fala que Jesus não veio para passar por cima da lei dos profetas. No próprio capítulo 5, verso 17 diz: não penseis que eu vim abolir as leis. Não. Eu vim para dar pleno cumprimento a elas. Jesus falando. E esse livro de Mateus é 80% ensino e 20% prático. Irmãos, são parábolas, são ensinamentos profundos, que nós possamos tirar várias lições. No capítulo 6, o Sermão da Montanha, quantos ensinamentos! Um trecho tão rico, Jesus ensinando ali milhares de pessoas. O texto-chave desse livro de Mateus é o capítulo 28, versos 18 e 19, que é a última comissão, quando Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o texto-chave de Mateus. Mateus, ele apresenta Jesus para os judeus e amplia o conceito universal. Ele diz que Cristo veio primeiro para os judeus, só que ele é estendido para todas as nações. Um texto que deixa isso bem claro para a gente é o texto que está em Mateus 15, 21 a 39, o diálogo de Jesus com a mulher cananeia, né? Que a mulher cananeia tem um problema e chega pedindo ajuda para Jesus. Jesus fala assim: não é certo eu tirar dos donos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher fala assim: é, Senhor, mas os cachorrinhos também comem do que caem, as migalhas que caem debaixo da mesa. Jesus fala assim: grande é a tua fé. Então,
essas bênçãos também chegou para nós, para as outras nações. Então, esse é o Jesus de milagres, é o Jesus de maravilhas, é o Jesus de ensinamento, é esse que Mateus tenta passar para o povo judeu. E eu queria deixar um capítulo para vocês meditarem, que é o capítulo 6. Em particular, o verso 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para vocês, busquem primeiro o reino de Deus, e as demais coisas o Senhor há de prover todas elas. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.